somente um. Então não existe duas igrejas. Não existe duas Bíblias, não existe três Bíblias. A palavra é uma só. A doutrina da palavra de Deus é uma só. Todos têm que obedecer. É isso que significa. Não existe duas igrejas. Existe a igreja, a palavra de Cristo. Cristo, a palavra que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus amou tanto a igreja, nos amou tanto, que ele se entregou por nós. Ele se fez maldito, morrendo no Calvário para nos salvar. Elas, assim sendo a igreja, não pode ser vista como apenas uma organização. Quer dizer, a igreja não pode ser apenas uma organização, não pode ser apenas um local para nós tirar o nosso tempo ali, olhando uns para a cara dos outros, pregando coisa que não convém, às vezes lê um versículo, fala outra coisa, né? Como muitos fazem, né? Lê a palavra de Deus, mas não prega, fica conversando abobrinha, irmã conversando com o irmão. Sendo a igreja, por ela sendo igreja, não pode ser vista como apenas uma organização, apenas um lugar de ajuntamento de povos, não. Ali é o lugar que nós temos que ter sinceridade para servir o Senhor, para louvar, exaltar o teu nome e aprender a tua palavra. E assim é os ministros, os pastores, não podem ficar conversando coisa que não convém em cima do altar. Tem só que pregar a palavra de Deus. Apenas uma organização e um organismo vivo. A noiva do Senhor representa pelo povo de Cristo santo. A noiva do Senhor é um povo santo, tem que ser um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Habitado, submisso, nós temos que ser submisso a Cristo, né? Nós temos que ser submisso a Cristo Jesus e submisso também àquele que Deus colocou ali para nos ensinar, que muitas vezes são os pastores, os obreiros, né? E muitas vezes, e nós temos que ser submisso a Cristo, submisso ao nosso esposo, se ele estiver certo, né? Claro, porque se ele estiver errado fica difícil, né? Aí você tem que aconselhar ele. Mas nós temos que ser submissos, nós temos que ser humildes, né? Diante de Deus e diante do nosso próximo. Remidos para adorar em comunidade nesse mundo, para a glória de Deus. E verdade que existem muitas congregações. Olha aí, tá vendo? A igreja é uma só, mas existem muitas congregações ou denominações, mas todos os salvos fazem parte da igreja de Cristo. Quer dizer, você congrega em uma denominação, eu congrego em outra denominação, um congrega na Batista, outro congrega na Assembleia, outro congrega na Adventista, outro congrega na igreja PDA, mas Cristo é um só. Nós temos que estar fiel em Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra. Glória a Deus. Aonde que eu estava lendo? Jesus amado. Remido. Submisso. Temos que ser submissos, né? Remido para adorar em comunidade. Todos reunidos ali para adorar a Deus. Submisso, né? Ser humilde, né? Obedecendo a palavra de Deus. Submisso também ao nosso pastor, né? Que Deus usa ele para nos repreender. E nós temos que aceitar quando nós estivermos errados. Porque Deus castiga e repreende todos quanto amam. Sede zeloso, né? Apocalipse 3:19, né? Remidos, submissos, remidos para adorar em comunidade nesse mundo. Quer dizer, nós temos que estar reunidos ali para adorar a Deus.
reunidos na casa do Senhor. Aonde? Na casa do Senhor. Neste mundo, para a glória de Deus. E verdade que existe. É verdade que existem muitas congregações ou denominações, mas todos os salvos fazem parte da Igreja de Cristo. Os salvos, os que estão em Cristo Jesus realmente. Não é estar na igreja fazendo a vontade do mundo, não. Não é estar na igreja participando da ceia para a sua própria condenação. Não, não. É fazendo a vontade de Deus. Várias congregações, denominação, mas todos os salvos fazem parte da Igreja de Cristo, que é o corpo do Senhor. Igreja é a morada de Deus, somos essa morada, a razão de fazermos parte da igreja. Então, nós somos a morada do Espírito Santo, por isso nós temos que buscar a Deus para que possamos estarmos revestidos da graça, da misericórdia do Senhor, para que possamos fazer a tua vontade, porque nós somos morada do Espírito Santo, morada de Deus. A razão de fazermos parte da igreja é de adorarmos o Senhor. Essa adoração inclui também, olha, a razão de fazermos parte da igreja. Tem que congregar, não deixando a sua congregação como é costume de muitos. Sinfonias 2 também, congrega-te sim, ó nação que não tens desejo. A razão de fazermos parte da igreja e de adorarmos o Senhor, essa adoração inclui também o serviço em comunidade. Quer dizer, nós temos que estarmos reunidos, ali várias pessoas, vários povos, várias pessoas, né, reunidos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Já estou terminando. Isso é algo que você precisa entender, porque caso contrário, você pode estar na igreja e ser membro dela. Olha, isso é algo que você precisa entender. Porque, caso contrário, você pode estar na igreja, ser membro dela e mesmo assim nunca desfrutar de toda a realidade do que é ser igreja. Às vezes você fica anos e anos dentro da igreja e não sabe o que é ser uma igreja. O que é ser uma pessoa em Cristo Jesus, o que é fazer a vontade de Deus. Então temos que prestar atenção na hora que os pregadores estiverem pregando, para que nós entendamos o que quer dizer ser um cristão, ser um servo de Deus, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. É por isso que nós temos que estudar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a perder o nosso tempo. Ser membro dela. Mesmo assim, nunca desfruta de toda. Porque caso contrário, você pode estar na igreja e ser membro dela, você pode estar na igreja, ser membro dela, e mesmo assim nunca desfrutar de toda a realidade do que é ser cristão, né? Do que é ser uma igreja de Cristo. Cada um de nós somos uma igreja do Senhor. Do que é ser uma igreja do Senhor. A vida cristã é intensidade. Não somos religiosos, nós não somos religiosos. Nós não adoramos outros deuses, nós adoramos somente aquele que fez os céus e a terra, que deixou a tua santa palavra para nós ler e obedecer. Não somos religiosos. Creio que um dos desejos do coração de Deus é de ter uma nova igreja. Não adianta a pessoa, só porque usa uma roupona comprida, uma roupona folgada, um cabelão grande despontado, não passa maquiagem, não assiste televisão, mas se não vigia, se não faz a vontade de Deus, não adianta viver nessa não dou conta de falar, religiosidade, né? Não dou conta de falar direito. Não adianta dizer que é religioso, mas se não tem Deus no seu coração,
não tem Deus na sua vida, só é religioso porque vai na igreja todo dia e às vezes usa uma roupa grande, usa um cabelo despontado, não passa uma maquiagem, mas não quer dizer que está servindo o Senhor, se não estiver vigiando, se não estiver amando o próximo, se não estiver fazendo a vontade de Deus. Se não estiver sorrindo com os que sorri, chorando com os que choram, se a pessoa é invejoso, é maldizente, é contendeiro, contendeira, se a pessoa vive dando lugar sempre para o pecado, não adianta ser religioso. Religiosidade, né? Acertei agora. Glória a Deus. Não somos religiosos. Creio que um dos desejos do coração de Deus, desejo de Deus, é de ter uma nova igreja. Nós temos que ser novas criaturas, deixar o velho Adão para trás, deixar a velha Eva para trás e olhar para o alvo que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus. Já está apagando aqui. Não devemos ser religiosos, mas fazer a vontade do Senhor dentro da tua palavra. Não somos religiosos. Creio que um dos desejos do coração de Deus é de ter uma nova igreja. Nós temos que ser novas criaturas. Não só no sentido de gente nova, mas uma nova mentalidade. Nós temos que ter uma nova mentalidade santa, um coração santo diante de Deus. Não adianta ser crente só de aparência. Uma nova mentalidade de igreja, composta de pessoas comprometidas, que amam o Senhor de verdade, adoradores de verdade, né? Que amam o Senhor intensamente. Nós temos que amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Mas se nós não fizermos a vontade de Deus, como que eu vou falar que eu amo a mim mesma, ou mesmo que eu amo o meu próximo? Não tem como. Composto de pessoas comprometidas que amam o Senhor intensamente, o tempo todo, né? Esse amor por Ele, por Sua palavra, pela igreja, é algo muito forte, com raízes. Nós temos que estar enraizados em Cristo Jesus. A palavra diz: plantados na casa do Senhor, florescerão no átrio do Senhor. Salmos 92, 13. Aí, Salmo 92, 13. A palavra diz: plantados na casa do Senhor, florescerão no átrio do Senhor. Então, aqueles que estão plantados na casa do Senhor, não só no banco da igreja, não só numa congregação, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, renovarão cada dia mais. Florescerão, né? Florescerão nos átrios do Senhor. Glória a Deus. Então está aí a palavra, nós lemos, esse ensinamento é sobre o corpo de Cristo. Para que é ser crente? Para que ser crente? Para que ser crente? Para que participar da ceia? Para que estar na igreja? Para quê? Então, esse ensinamento é para você entender o que é ser cristão, o que é a ceia, o que é nascer de novo, o que é estar enraizado em Cristo Jesus. Porque muitas vezes as pessoas participam da ceia, mas não sabem para quê. Porque o pregador não explica. O presbítero, a pessoa que está ministrando ali a ceia, não explica para que serve. Tem uns que chegam a falar abobrinha em cima do altar, em vez de pregar a palavra. Desculpa aí, mas é isso mesmo. Chega a ficar conversando abobrinha, falando de outras coisas, em vez de pregar a palavra, em vez de trazer um estudo da palavra de Deus, fazer um estudo da madrugada e trazer para pregar para o povo, para ensinar o que é a ceia, o que é ser crente, o que é estar na presença de Deus.
Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 17, né? Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a sua santa ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou... Verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, muitas vezes, numa igreja, as pessoas se ajuntam ali, não é para melhor, é para pior. É para olhar um para o defeito do outro. Dia da ceia, cada uma quer ir mais bonita que a outra, mais maquiado que a outra, para olhar o defeito uma da outra, para olhar quem está mais bonito, quem está mais simples, não vou falar feio não, né? Mais simples. Então, ajuntam para pior e não para melhor. Outros para contenda, né? Para falar mal um do outro. Então, é isso que está falando aqui no verso 17. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte, creio. E até importa, há entre vós contendas, né, briga, heresias, né? Só que aqui no verso 19, e até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem. É necessário que haja nessas coisas, para que o sincero se manifeste, para que o santo se manifeste. Como que o santo vai brilhar se ele já está na luz? Então, ele estando ali no meio das trevas, no meio dos contendeiros, dos invejosos, ele vai brilhar. Então, nós temos que brilhar, nós temos que fazer a vontade de Deus. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Então, vamos ser sinceros, né? De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer como se estivesse comendo arroz e feijão, não. A ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome, outro embriaga-se. Então, tem que ter vigilância. Vigilância. Glória a Deus. Aleluia. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, esse ensinamento é para nós discernir o que quer dizer o corpo do Senhor. Deus abençoe, meu querido, minha querida, e é Ele quem nos dá a vitória. Esse vestido só fica torto. Glória a Deus, mas importante aqui é a palavra, né? Não é o cabelo, não é o óculos, não é o vestido, não é o capa, não é o emblema, é a palavra que é importante, é a palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.